Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre a UERJ. Separei 10 temas e 10 aulas para vocês poderem pensar a respeito das temáticas. Além disso, eu também vou estruturar como nós vamos começar a escrever a proposta de redação da UERJ, que se diferencia do Enem e a gente não pode utilizar modelos prontos, ok? Então fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá. O tema será a voz silenciada das mulheres. Esse foi um dos temas que eu separei como uma proposta de redação da UERJ. Apesar de ano passado, falar sobre também a perspectiva feminina, eu não poderia deixar esse silenciamento que existe no Hamlet passar em branco, ok? Então vamos em seguida. Nós temos aqui um texto do Shakespeare, tá? E aí eu destaquei para vocês uma fala da Ofélia, um momento da Ofélia, em que ela permanece em silêncio, tá? Fala, Ofélia, o que pensas? E ela permanece em silêncio. Essa fala é de Cláudio e de Polônio, que observam a Ofélia no ato 3 da cena 1 de Hamlet, ok? E aí nós temos essa pergunta como uma recorrência e ainda assim não tem uma resposta. O silêncio dela, como diz Heidegger, o silêncio dela fala muito mais do que as respostas. E esse silenciamento, essa sobreposição ao feminino em Hamlet, como a presença de uma figura apenas ilustrativa, é muito significativo. Então, eu acho importante vocês prestarem atenção nisso, tá? Aqui eu destaquei um quadro, como vocês podem ver, tá? Esse quadro é um quadro dos mais significativos, mais famosos, tá? Do Sir John Everett, tá? De 1851, que mostra Ofélia, depois da sua morte, banhada no rio, né? O corpo quase submerso, a cabeça para cima, de modo luz e sombra, se demonstrando aí como uma proposta do luto dela, do desespero, mas também como se a pureza tivesse sido conservada, né? As flores permanecem, como a gente pode ver, todo o campo pelo riacho, toda essa beira de riacho contrastam com o corpo de Ofélia, né? Então a gente pode entender que é um personagem bem importante para a narrativa e precisa ser levado em consideração. Obviamente, esse quadro dialoga com o texto e pode ser que venha com uma das partes da proposta da redação da UERJ, né? Aqui eu trouxe como forma de ilustração o álbum da cantora Taylor Swift, que faz uma releitura do quadro apresentado, né? Do quadro que retrata Ofélia como uma das muitas representações ao longo desses anos, a partir desse silenciamento e da morte da Ofélia, que foi eternizada, né? Por John Everett, ok? Eu trouxe aqui 2 registros de pensadoras, tá? Obviamente femininas, porque a obra fala de um silenciamento feminino. Obviamente, vamos falar desse silenciamento por meio de vozes femininas, né? Trouxe Simone de Beauvoir, que muitas pessoas conhecem, né? Que ela fala que a história foi escrita quase sempre pelos homens e por causa disso houve um silêncio nas mulheres. Ao mesmo tempo, a Judith Butler não fala de silenciamento de forma categórica. No entanto, as próprias reflexões dela sugerem isso, né? Ela fala da construção social do gênero e os papéis de gênero que são construídos e fala que a gente repete normas a partir dessa construção de gêneros. Então, como é que você tem que pensar esse silenciamento, se fosse um tema, como você poderia relacionar Simone de Beauvoir como uma parte da sua argumentação ou Judith Butler como sustento da sua argumentação, como repertório para sustento da sua argumentação, ok?
É isso que você tem que pensar. E a gente pensar também que, olha só, na produção histórica para Butler, a história não é neutra. Claro que não, porque é uma narrativa moldada, né? Se conta sob uma ótica, ok? E moldada por uma estrutura de poder. Essas estruturas decidem quem pode falar, quem é ouvido, quais as narrativas são legitimadas. E nesse caso, nós sabemos que é legitimada sempre uma narrativa masculina, ok? Até porque, como nós sabemos, quem escreveu o Hamlet foi Shakespeare, né? Um homem. Assim, muitas experiências femininas foram invisibilizadas ou desvalorizadas. É como eu já falei, Tristão e Isolda, até Adão e Eva, né? Todas essas narrativas vão culpabilizando ao longo do tempo as mulheres. A gente tem que ter também uma questão de desconstrução do gênero, né? Isso é importante. Na obra mais influente da Butler, ela desconstrói a ideia de gênero como algo fixo e natural. O gênero é visto como uma performatividade, resultado de práticas discursivas e sociais repetidas, ou seja, se espera que se comporte de tal forma a mulher assim é assada. Quando ela rompe aquele padrão, a ela é imputada uma culpa, né? Um rótulo, um parecer a respeito dela, ok? É importante pensar também que Butler traz as possibilidades de resistência, tá? Ao revelar um caráter construído do gênero, mostra que ele pode ser questionado e reconfigurado, ok? Aí eu te deixo uma pergunta tema. Até que ponto a ausência de voz feminina ainda reforça desigualdades sociais? Bem, como nós já dissemos, o Enem tem um modelo, né, de redação diferente da UERJ. A UERJ preza por aquele modelo clássico, né, de autoria, de ponto de vista, defesa argumentativa, né, tese clara e de preferência que essa tese fique no primeiro parágrafo, ok? Sendo assim, a partir da pergunta, você pode responder sim ou não. Obviamente, o sim ou não fica de forma clássica, né, de forma que se preze pela norma culta. Então, usar as frases é evidente, é necessário, é importante, fica claro e etc., é fundamental nesse caso. Obviamente que eu posso fazer minha introdução com alusão histórica, com definição de tema, das mesmas maneiras que se faz no Enem. A diferença é que isso não é tão rígido como é no Enem. Não precisa de uma alusão histórica ou de um repertório específico na introdução. Você pode contextualizar de outra forma, de forma opinativa. Isso já garante uma autoria de ponto de vista muito maior para a UERJ. Então, como você responderia a esse tema? Conta aí nos comentários, que eu quero saber. Eu vou deixar também alguns links para vocês poderem assistir outras propostas para complementar o seu repertório.